Existe um ditado segundo o qual pobres e ricos são pessoas muito diferentes. Os ricos possuem mais dinheiro. Com isso, essa tirada pretende ressaltar que não existem diferenças substanciais entre os dois. Na mesma linha, o professor Olavo de Carvalho em certa ocasião se encontrava na companhia de um sujeito abastado, que dizia que existem dois tipos de pessoas, pobres e ricos, ao que o filósofo respondeu que em sua concepção a divisão dupla era de outra natureza: existem os sábios e os tolos. Por alguma razão, com o passar dos anos as palavras humilde e pobre se tornaram próximas, ao ponto de em diversas oportunidades ser possível testemunhar pessoas se referindo à humildade como sinônimo de pobreza e falta de acesso à educação. Fulano é humilde, leia-se, é de família pobre. O erro da afirmação consiste em que a humildade é um estado de espírito e não de bolso. Não é de circunstâncias econômicas que poderemos extrair uma correta compreensão das virtudes e vícios de uma pessoa. Ou, sendo curto e grosso, é evidente que existem pobres que são verdadeiros filhos da puta. E aí chegamos a um caso generalizado, o de pobres que se utilizam da sua condição para atribuir a si virtudes e qualidades pelos simples fatos de não terem nascido ricos, embora eles sempre estejam com os olhos postos na riqueza e idealizando a vida deliciosa que eles poderiam ter tido caso tivessem nascido em berço de ouro. Um deleite não concretizado por ser o mundo algo muito cruel e injusto. Esse sentimento de privação pode ser aproveitado por grupos organizados, gerando revoltas e inclusive revoluções. A Revolução Francesa, embora considerada burguesa, reuniu um quadro de lideranças que não era composto de burgueses, mas de intelectuais, advogados e literatos ambiciosos que não encontraram vazão às suas ambições na sociedade do antigo regime. O que fez a revolução foi a vaidade. A liberdade não foi senão pretexto, confessou Napoleão Bonaparte. Na Revolução Russa, os comunistas, depois de terem derrubado a oligarquia russa, tomaram para si as casas, dachas e privilégios antes aproveitados por ela, produzindo uma classe mais corrupta e opulenta do que a anterior. Toda revolução implica num processo de expoliações e troca de proprietários. Praticamente todos os odiadores de ricos gostariam de poder cantar de galo, mas não possuem o carvão necessário para isso e então passam a interpretar esse fato como uma injustiça intolerável do mundo. O óleo gordo é um verme que estava louco para ter nascido em berço de ouro, zombar e contar vantagem na cara dos outros, comer muitas mulheres, morar em condomínio e viajar anualmente para a Europa, acesso a bons colégios e universidades, ser proprietário de várias casas e apartamentos com a garagem abastecida de carros. Como o destino não providenciou essa vida perfeita, ele resolve se encolher com o manto da falsa humildade e simplicidade. Podemos afirmar sem medo de errar, o pobre óleo gordo seria tão canalha, se não mais, do que o rico que ele acusa caso tivesse os seus sonhos concretizados, com a conta bancária abastecida, quando então poderia se livrar do manto de falsa virtude com o qual cobre seus defeitos morais e tenta enganar os outros, atribuindo-se a condição de coitadinho humilde, afastado das futilidades. O óleo gordo é um dinheirista que não conseguiu dar vazão às suas ambições, daí recorre a um discurso moralista justificante que enaltece a sua própria posição enquanto denigre a de quem tem mais grana que ele. O lascado óleo gordo vive num mundo tipicamente bostileiro. Para ele a realidade é uma grande disputa entre bobos e espertos, o negócio é levar vantagem, seja qual for o preço necessário para isso. Por tal razão, ele é capaz de romper barreiras para melhorar a sua própria posição e se vingar dos patrões, numa moral ambivalente. É o suprassumo do bostileirismo. A mera existência de famílias abastadas é uma injustiça, porém a eliminação da propriedade não pode ser considerada algo injusto, pois afinal de contas os conceitos de moralidade e justiça são cambiantes e relativos. Em criminologia, a teoria da atenção propõe que o crime é a tomada de atitude frente a ambições sociais não concretizadas. Cansado de escutar que a obtenção de bens e status na sociedade é fruto do mérito, o indivíduo pode optar entre 4 alternativas: A. Conformidade, como a maioria. B. Inovação, o indivíduo segue ambicionando a finalidade, mas procura contornar o meio para atingi-la. C. Ritualística. Ele renuncia à finalidade socialmente apontada como desejável e monta uma espécie de ritual que, repetido, passa a conferir alívio mediante a padronização de um comportamento considerado agradável por ele. D. Rebelião, rompimento das convenções sociais. O traficante que escolhe vender drogas para ter carros e mulheres, o revolucionário que advoga a derrubada de uma classe para que ele próprio sente o rabo gordo numa posição confortável. Assim precisam ser interpretados os revolucionários e esquerdistas, como criminosos, tanto é que muitos procuram apresentar o criminoso como uma figura que pode ser normalizada, compreendida e aceita, como alguém que se encontra na nobre posição de desafiante do sistema imposto, uma espécie de figura heroica. Nem todos os lascados levam o sentimento de inveja até as últimas consequências, tornando-se revolucionários ativos, pois os pequenos canalhas se aproveitam da idiotice pronta. Os grandes a fabricam.
Diante de falhas e defeitos morais, uma das formas mais comuns de entronizar vícios é por meio daquilo que se chama racionalização, que nada tem a ver com o ato de curvar-se à razão, mas sim de conferir uma justificação aparentemente lógica e racional a um desejo ou ambição. O discurso de classes e de condenação da propriedade privada, com viés marxista ou não, é uma racionalização, muitas vezes acompanhado do discurso racial. Se desejarmos proceder a uma análise ousada da questão, poderíamos abordar o caso do racismo negro, alimentado por cantores de rap que tentam imitar uma guerra de brancos contra negros, pegando de empréstimo da cultura do gueto que há nos Estados Unidos, no contexto da luta pelos direitos civis que se desenrolou naquele país. Em linhas gerais, o racismo é uma forma de classismo, considerando a raça uma classe, nos mesmos termos em que as feministas tomam a palavra sexo. O classismo fornece um coping esplêndido para as mediocridades desaguarem as suas angústias, incapazes de encarar a desigualdade como dado natural do mundo. Quando os canais de vlog transmitem a vida cotidiana nos países desenvolvidos, o que chama a atenção são as motos, carros, videogames, computadores e demais bens eletrônicos, roupas de marca, casas suntuosas, piscinas, viagens, dentre outros bens de consumo típicos de uma vida cômoda que o capitalismo pode prover com os devidos ajustes e facilitação do trabalho empresarial. No caso dos Estados Unidos, o poder de compra é algo que fascina muitos. A maior casta no Brasil não é a empresarial, mas sim aquela que ocupa a máquina burocrática, a oligarquia partidária que adestra as empresas atuantes no território nacional. A verdadeira classe dominante é composta por quadros políticos, os quais sempre gozam de supremacia sobre as sociedades empresárias, sujeitas a chantagens, espoliações e cooptações por agentes políticos. Ao manipular a ganância do lascado, jogando contra a prosperidade do capital, a esquerda assegura sua permanência na condição de curralizado e apoiador dos socialistas, corrente responsável pelos entraves e sabotagens ao desenvolvimento dos países que domina. Nada substitui a solução mais lúcida desse problema: enxergar a inconsistência do discurso vagabundo do classismo, usado como distração para ocultar os reais motivos da frustração do reclamante, com base nisso distinguir os tolos dos sábios. O lascado é tão fútil, imbecil e raso quanto o rico que ele critica, eles estão separados por um grande saco de dinheiro.